Graça e paz, queridos, bom dia. Como vocês estão? Dormiram bem vocês? Amém, pessoal. Então, hoje a gente vai estar dando continuidade à série sobre o Rema. Então, durante esse mês, nós estaremos abordando alguns temas de disciplinas que são estudadas no Rema, certo? E hoje a matéria escolhida foi Realidades da Nova Criação. Eu queria que, antes de começarmos, nós fizéssemos uma oração. Amém? Senhor, obrigada por este dia que o Senhor preparou, Deus. Nós colocamos os nossos corações disponíveis e desejosos em conhecer e prosseguir em conhecer mais e mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de fluir em nosso meio e nos trazer a consciência de realidades que nós precisamos aplicar às nossas vidas para que possamos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Amém? Eu queria começar lendo um versículo que eu acredito que todos vocês já conhecem. 2 Coríntios 5, 17. Que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como eu já falei, todos nós já estamos bem familiarizados com esse versículo, não é verdade? Mas eu queria fazer um exercício com vocês. Vamos pensar um pouco sobre isso que a gente acabou de ler. O que significa, de fato, ser uma nova criatura? Quando a palavra diz que tudo se fez novo, o que está incluído nisso? O que isso significa? Como isso afeta a nossa vida enquanto cristãos? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ao analisarmos a palavra de Deus, nós passamos de uma condição passiva, de sermos só apenas ouvintes, para uma posição ativa. Então, ao examinar as Escrituras, o que é que eu faço com ela? Eu considero a palavra de Deus, eu examino a palavra de Deus, eu busco compreender em que contexto aquilo foi escrito, em que contexto aquilo afeta a minha vida, onde eu estou inserido, qual o meu papel em relação àquela verdade aprendida. Então, isso é um cuidado ativo que todos nós, como cristãos, temos que ter em relação ao estudo da palavra. Existe uma diferença entre ouvir e considerar aquilo que nós temos ouvido. Então, quando eu considero, eu examino, eu avalio, eu deixo ser julgado, me deixo ser julgado por aquela palavra. Amém? É verdade que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, não é isso? Mas a palavra também diz que a fé sem obras é morta. Então, a gente tem aí o ouvir e as obras, o praticar. Mas para que a gente possa praticar a palavra, a gente precisa o quê? Compreender. O fato de eu ouvir não me garante que, de fato, eu tomei propriedade sobre aquele conhecimento. A menos que eu dedique tempo examinando, estudando, avaliando, para que eu possa compreender e, assim, absorver, de fato, o que aquela realidade, o que aquela palavra significa. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem seja apto e plenamente habilitado para toda boa obra. Repita comigo: plenamente habilitado. Quem é que nos torna plenamente habilitados? O conhecimento acerca da palavra de Deus. Quanto mais eu conheço, quanto mais me dedico, me aplico a conhecer,
mais eu sou convencido, mais eu sou instruído, mais eu sou transformado pela palavra. E assim eu posso andar de degrau em degrau em plenitude. Amém? Então, nós vimos que a vontade de Deus é que todo homem seja plenamente habilitado. Amém? Guarda isso aí. 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, aqui nós temos duas etapas. Deus deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Nós já somos salvos. Amém? Então, nós precisamos agora desenvolver a nossa salvação, para que nós alcancemos um nível mais elevado do que aquele no qual nós estamos. A vontade de Deus para as nossas vidas é o quê? Plenitude. Então, nós vimos que plenamente habilitado, e Deus deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento. Olha aí para o seu amigo e diga assim: você não é um mal acabado não, viu? Você já ouviu essa expressão? Pois é, pois foi o Espírito Santo que me trouxe. Eu comecei a rir na hora, mas foi isso mesmo. A vontade de Deus para as nossas vidas é plenitude. E Deus nos vê como um projeto em execução. Você sabia que, às vezes, quando a gente passa nas ruas e vê um prédio em construção, a gente pode ter a tendência de achar que ele está mal acabado, que ele foi abandonado, né? Mas não, ele pode estar em processo de transformação. E é assim na minha e na sua vida. Então, repita de novo agora, sabendo o que significa para o seu amigo, para o seu irmão. Você não é um mal acabado não, viu? E lá em Filipenses 1,6 tem uma boa notícia. Diz que aquele que iniciou a boa obra em vós há de completá-la até o dia da vinda de Cristo. Você se alegra com isso? Aleluia. Sabe, querido, e essa matéria, para mim, é uma matéria muito importante. Realidade da Nova Criação vai falar sobre a nossa nova condição em Cristo. Quem nós somos em Cristo? O que significa estar em Cristo? Como essa realidade nos afeta? Quem somos nós nessa nova condição? Então, conhecendo quem somos nós em Cristo, nos identificando com Cristo e sabendo tudo o que Ele preparou para nós, nós teremos a plena capacidade de andar em tudo aquilo que Ele nos confiou. Amém? Nós estaremos no cumprimento da vontade de Deus. Nós lemos 2 Coríntios 5,17. E eu quero frisar um verbo que tem lá. Ele diz o quê? Aquele que está em Cristo. E eu quero frisar o verbo estar. Então, aquele que está é uma condição de permanência. Ou você está, ou você não está. Não existe meio termo. Então, ele diz que aquele que está em Cristo experimenta de novidade de vida. Não é assim? Então, se você quer experimentar o novo de Deus, você precisa estar conectado à videira, conectado a Cristo. Amém? Diga para o seu irmão, só experimenta o novo quem está conectado. Agora eu tenho isso aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Aqui eu tenho um celular, amém? Cuja função básica de comunicação, ele consegue suprir essa necessidade, amém? Aqui eu tenho um smartphone, não é assim? Quando você entregou sua vida a Cristo, você saiu disso aqui, olha, para isso aqui. Amém? O que significa? Que nessa nova estrutura,
essa evolução desse aparelho para esse significa o quê? Um upgrade, não é isso? Amém. Então, quando você entregou sua vida a Cristo, você passou disso aqui para isso aqui. Amém? E qual a diferença entre esses dois aparelhos? Esse aqui atende à função básica de ligar, de comunicação, assim como esse. Esse aqui é um incremento, não é isso? Ele é um aperfeiçoamento, uma versão mais atualizada. E o que é que ele contém? Ele contém inúmeros recursos e aplicativos que me permitem desenvolver várias atividades, né? Enfim. Só o que acontece? Se eu desligar o Wi-Fi desse aparelho aqui, eu consigo acessar algum aplicativo? Eu consigo utilizar algum recurso de inteligência que ele possua? Não. Então, se o Wi-Fi desse aqui estiver desligado, ele se torna semelhante a esse aqui. A única coisa que ele vai conseguir fazer é uma ligação. Então, às vezes, queridos, nós estamos assim. Você, na sua estrutura, já foi modificado. Você já possui todas as habilidades que Deus disponibilizou para você. Você é perfeitamente capacitado pela graça e pela atuação do Espírito Santo na sua vida. Mas nós precisamos entender que devemos estar sempre conectados. Se o sinal do Wi-Fi falhar, nós perdemos a conexão. E você sabia que para receber as atualizações, você precisa estar conectado, né? As atualizações vão te levar a novos lugares, vão te abrir novos caminhos, vão te mostrar novas coisas, vão apontar a direção que você deve correr. Mas como você vai receber a atualização se estiver desconectado? Então, lembra, você agora é um smartphone. Amém? Usa teus recursos, usa tuas habilidades, se conecta com o Pai para usufruir de tudo aquilo que Ele tem. E o mais, as atualizações de celular, dependendo do sistema, do software, elas são disponibilizadas por 2 anos ou 4 anos. E deixa eu te dizer, a fonte da nossa atualização é diária e constante. Nunca falha. Toda sorte de bênçãos já foi destinada a nós nas regiões celestiais. Deus é a nossa fonte inesgotável e tudo que nós precisamos vem dele. Então se conecta, diz ao teu irmão, se conecta. E deixa eu te dizer, à medida que nós nos expomos ao conhecimento, nós estamos baixando atualizações em nossas vidas. E nós precisamos caminhar de acordo com aquilo que Deus tem depositado em nós. Amém? Eu queria fazer um desafio para você. Nós estamos no começo do ano. E todo mundo gosta de fazer seus projetos, seu planejamento, né? Para cumprir no decorrer do ano. E eu quero te desafiar a planejar o upgrade da sua vida. E como você vai fazer isso? Você vai se desafiar. Você vai acrescentar tempo em oração, você vai acrescentar tempo em leitura da palavra, você vai acrescentar tempo em consagração, tempo em estudo, você vai se aplicar. Porque quando você estiver fazendo isso, você vai estar se conectando ao Pai. E são nesses momentos que Ele vai promover o teu crescimento. Nós não podemos desassociar de forma alguma o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento da presença de Deus. Amém? Então, queridos, nós vimos que se expor ao conhecimento vai nos levar a um nível mais elevado, não é assim? Então, o Rema é isso. O Rema faz isso com a gente, né? Quem se submete às aulas do Rema vai estar exposto à palavra durante 3 dias na semana, se aprofundando nesse tema e outros temas muito mais interessantes, crescendo em conhecimento, aprofundando o seu entendimento, saindo da superficialidade para algo mais profundo. Então, se você
não fez o rema, não perde essa oportunidade. Se matricula e garante o teu upgrade. E na matéria, eu vou dar umas pinceladas aqui de algumas coisas, alguns pontos, como a gente está falando sobre a matéria realidades da nova criação, alguns pontos que serão tocados nesse assunto dentro do rema, certo? Nessa matéria, você vai compreender sobre o plano original de Deus em relação à humanidade, né? Qual o propósito de Deus em criar o homem? Você vai compreender sobre a natureza tríplice do homem, corpo, alma e espírito. E qual a importância de cada coisa ocupar o seu devido lugar. Você vai compreender o impacto do pecado no relacionamento de Deus com o homem. O que foi que isso trouxe como consequência? Os 3 tipos de morte que existem. A morte espiritual, a morte carnal, a morte física e outra morte. E, principalmente, você vai aprender sobre o plano de reconciliação com Deus. Amém? E aqui eu quero frisar. Sabe, querido, a salvação e a redenção é o maior milagre que o homem pode experimentar da parte de Deus. Amém? Ele é o milagre inicial, que dá início a todas as outras coisas. Não há como nós conhecermos a Deus sem antes termos a experiência do novo nascimento. E redenção significa livramento de algum mal por meio do pagamento de um preço, de um resgate. E foi pago um preço por mim e por você. Amém? E o que isso significa? Nós vamos ver alguns pontos aqui. Mateus 20 e 28, não precisa abrir, eu vou só citar. Cristo deu a vida em nosso resgate, está escrito. Hebreus 9, 12. Cristo obteve eterna redenção de uma vez por todas. O sacrifício perfeito e eficaz, de uma vez por todas. Hebreus 1:3 diz que depois de ter concluído a obra da redenção, assentou-se à direita de Deus. E Efésios 2:6, e juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém? Só com esses versículos nós conseguimos ter uma ampla dimensão de toda a obra da redenção que Cristo executou ao nosso favor. Então, foi uma obra completa. Foi pago um preço alto pela sua vida, pela minha e pela sua salvação. Mas não para por aí. Lembra? É desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento. Abra comigo Efésios 2, do 1 ao 6. Diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso aqui já me mostra o quê? Uma nova condição. Nós fomos tirados de uma condição de morte para uma condição de vida. Amém? Versículos 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, isso fala sobre uma influência. Amém? Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos sobre a influência do maligno, como ele diz aqui. Mas isso agora não nos pertence mais. Amém? Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, nós estávamos destinados à ira de Deus, mas nós fomos reconciliados. Amém? Nós passamos a pertencer a uma nova jurisdição, a uma nova autoridade. O inimigo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Nós agora estamos sobre a jurisdição do reino de Deus. Amém? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Na sua Bíblia está escrito juntamente com Ele. Então, querido, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Nós fomos reposicionados, nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós temos acesso, nós estamos sob novas leis, novos princípios, debaixo de uma outra autoridade. A cultura do céu agora é a nossa cultura. Amém? E isso muda tudo. Compreender sobre isso muda toda a nossa realidade. O mundo não conhece a Jesus, o mundo não conhece a obra redentora da cruz. Então o mundo está perdido, seguindo as inclinações da carne e dos pensamentos. Mas nós não precisamos mais andar assim. Nós podemos andar em novidade de vida. E lembra, só experimenta o novo quem está conectado. E falando sobre reino, né, nós fomos transportados de um império das trevas para um reino. E um reino tem alguns pontos que eu queria tratar com vocês aqui nessa manhã. Então, um território, um reino, ele é delimitado, né? Ele é delimitado no seu território e ali existe uma lei própria que é soberana para aquele território, para aquele reino. Nesse território, as leis de outro território, por exemplo, se a gente pensar aqui no Brasil, o Brasil é soberano em relação às leis. As suas leis são brasileiras. As leis de outro país não valem para cá e vice-versa. Então, no reino de Cristo, as leis e os princípios que valem são aqueles que estão estabelecidos na sua palavra. Então, nós não estamos mais sujeitos à morte, nós não estamos mais sujeitos à enfermidade. Nós não precisamos, na verdade, estar sujeitos à miséria, né? Nós estamos em uma nova condição, nós estamos aptos a viver em novidade de vida. E as bênçãos de Abraão, que nos seguem, incluem todos esses cancelamentos de dívida. Tudo o que havia contra nós foi riscado. Amém? E o que isso significa? Agora eu quero que você se alegre com todas essas verdades que vão ser proferidas aqui sobre a sua nova condição. Amém? Não há condenação mais sobre a sua vida. Está em Romanos 8:1. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Mas lembra, para acessar o novo você precisa estar o quê? Conectado. Opera em nós agora a lei do Espírito e da vida. Você se alegra? Não é mais a lei do pecado e da morte. Nós somos livres dessa condição. Gálatas 3,14. Nós temos acesso às bênçãos de Abraão. Amém? Somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Você não está alegre, não. Se alegre, irmão. Isso são as boas novas de salvação. A gente tem que glorificar a Deus por tudo que Ele fez. Amém? Andamos por fé. Não andamos por aquilo que vemos. Não somos guiados pelos nossos 5 sentidos. Nós andamos enxergando além.
Amém? Aleluias. Nós temos a graça que nos capacita, a graça que nos faz ir além das nossas forças, além das nossas limitações, que me faz estar aqui hoje. Amém? Temos comunhão com Deus. Você já parou para pensar nisso? Gente, às vezes a gente está tão convicto de uma realidade, de uma verdade, que ela acaba perdendo o brilho, às vezes, né? Mas você já parou para pensar que nós temos livre acesso e comunhão com Deus? Isso é maravilhoso. Nós precisamos valorizar essas verdades. E nós desfrutamos da cultura do reino, que é o quê? Justiça, paz e alegria. Celebra, irmão. E eu queria te propor uma coisa. Como eu já falei, é começo de ano, época de planejar, janeiro, começa a planejar. Pega teu caderno. Eu queria desafiar você a encarar cada culto, cada ministração que você ouvir, cada louvor. Quando você for separar esse momento para Deus, se conecta de fato. Gera intensidade naquilo. Faz daquilo um momento especial, dá a reverência que é necessária. Porque você vai ver que seus dias não serão mais os mesmos. Sabe o que acontece? Às vezes nós recebemos aqui uma instrução poderosa, uma palavra poderosa que vai mudar o nosso destino. Mas quando passa por aquela porta, alguns problemas chegam pelo telefone e nós nos esquecemos de tudo o que ouvimos. Por isso nós devemos escrever para trazer à memória tudo aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Amém? Assim nós vamos andar de forma mais veloz e cumprir plenamente o propósito de Deus. Então, nós vimos sobre leis, né? Que o reino de Deus ele tem suas próprias leis e seus princípios. E o reino também tem uma cultura própria. Amém? O que é uma cultura? Uma cultura é um conjunto de símbolos, de valores, de crenças, de comportamentos que identificam determinados grupos de pessoas. Então, cada país tem algo que identifica aquele país. Cada povo, etnia, tem algo que identifica, que particulariza ela das demais. Então, assim é conosco. Nós somos povo santo e eleito. E nós precisamos nos afinar com a cultura do reino. E como nós fazemos isso? Incorporando os princípios, incorporando os valores, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de se comportar, conformando a nossa mente a Cristo. Conformando o nosso coração a Cristo. E aqui ontem, durante a vigília, uma palavra que foi muito falada foi em relação à consagração. Em relação à consagração, em relação à inteireza de coração, em relação a um espírito excelente. Sabe, queridos, chegou o tempo. A igreja não pode mais ser uma igreja espectadora. Existem pessoas que estão dependendo da sua consagração. Existem pessoas que precisam conhecer a palavra revelada que você carrega. Você que passou aqui 2 anos fazendo rema, você que já tem escola de ministro, você até mesmo que tem se exposto aqui à palavra, o fato de você ter um degrau a mais de conhecimento, coloca em você a responsabilidade de dividir esse conhecimento com outras pessoas que não conhecem. Amém? Nós temos que orar, nós temos que nos consagrar, mas nós temos que agir. A fé sem obras é morta, não é isso? Existem pessoas esperando por aquilo que você carrega. Você é a resposta. E eu gosto muito de Joyce Meyer, e eu acho interessante quando ela está pregando, ela fala que ela orava, né? Ah, Senhor, a minha funcionária precisa de um colchão. Abençoa ela, Senhor, dá o colchão. E na mesma hora o Espírito Santo dizia, dê você. Então, querido, nós não podemos transferir para Deus o que é nossa responsabilidade. Amém? Quem quer experimentar crescimento, quem quer experimentar
expansão, quem quer experimentar o upgrade, tem que agir de forma coerente. Amém? Nós temos que andar conforme aquilo que nós recebemos. Não significa, nós não estamos todos no mesmo nível, não é assim? Às vezes, o que para mim é uma falha ainda, para você já não é, e vice-versa. E é por isso que nós somos um corpo, amém? Para nos afiar, para nos ajustar um ao outro. Mas uma coisa nós precisamos olhar para a nossa vida e avaliar. Como eu estou em relação ao ano passado? Daquilo que me foi prometido, daquilo que eu recebi como palavra, o que veio a se cumprir? Se não se cumpriu, por que não se cumpriu? Será que o problema está em Deus? Certamente não. Deus é o maior interessado em fazer com que nós avancemos a toda a velocidade possível. As atualizações já estão lá disponíveis. É só a gente baixar, ó. E o melhor, como eu já falei, essas atualizações são diárias. São diárias, são contínuas. Então, se você quiser sentar e baixar 100 atualizações de uma vez, vai lá e baixa. O teu progresso depende da sua dedicação. Deus é o maior interessado em nos fazer chegar lá. Então, nós precisamos criar esse hábito, sabe? Isso nos ajuda, mas é uma coisa que a gente quase não faz. Essa avaliação de olhar para nós mesmos e dizer, há quanto tempo Deus já falou que eu preciso melhorar nisso aqui? Eu progredi? Eu preciso pelo menos ter progredido de alguma forma, né? Não significa que nós vamos ser aperfeiçoados do dia para a noite, mas nós precisamos focar naquele ponto, trabalhar em cima daquilo, gastar tempo em oração, e a obra vai sendo concluída. Diga para ele, você não é um mal acabado. Você está em construção. Amém? Não aceite estagnação na sua vida. Não aceite processos parados na sua vida. Apresenta diante de Deus, passa em revista, vê o que está errado, faz o ajuste necessário e corre tua carreira. Amém? Os céus estão com expectativas ao teu respeito. Amém? Deus deseja fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E às vezes nós subestimamos isso. Querido, se apropria dessa verdade. É como a gente leu aquele versículo, o primeiro versículo. Nós já estamos tão acostumados a ouvir que nós não paramos para refletir no peso que ele carrega. Sabe, querido, sai daqui hoje sabendo que Deus quer te promover. Saia daqui sabendo que Deus tem muito, muito mais para fazer na tua vida, em todas as áreas. Porque a igreja reflete a glória de Deus. Nós carregamos a cultura do reino e nós precisamos ser bons representantes. Então, sai daqui decidido a mudar, decidido a melhorar, nem que seja 10 minutos a mais no teu momento de oração, nem que seja jejuar um dia no mês. Faz algo diferente. Faz algo diferente e você vai ver o agir de Deus. Sabe, eu tenho feito isso. Nós estamos ainda no dia 14 de janeiro. E o meu primeiro desafio para mim mesmo foi estar na vigília ontem aqui à noite. E eu recebi demais. Então, assim, foi um tempo maravilhoso. E Deus fez mais do que aquilo que eu estava pedindo ou pensando. Então, Deus deseja que você avance. Ele está aqui dizendo, suba, filho, suba mais um degrau. Mais um degrau, mais um degrau. E conforme você vai subindo, Ele vai lhe acrescentando. Ele vai lhe acrescentando. Eu gosto muito de Daniel, da Bíblia. Eu sou maravilhada com a história de Daniel. E a Bíblia diz que havia em Daniel um espírito excelente. Havia em Daniel um espírito excelente. E olha, ele não tinha o Espírito Santo. Ele era um homem natural. Mas ele tinha temor a Deus. Ele tinha convicção da sua identidade. E ele sabia o Deus a quem ele servia. E nós, o que temos?
Nós temos muito mais do que isso. Nós precisamos, de fato, andar de acordo com aquilo que temos conhecido de Deus. Lá em Hebreus tem uma passagem que diz: eu tenho muito a vos falar, mas vocês têm se tornado tardios em ouvir. Então, Deus quer falar, Deus quer se fazer conhecido, Deus quer se revelar, mas nós estamos nos tornando tardios. Sabe, queridos, a preguiça não promove ninguém. A acomodação não promove ninguém. Nós precisamos nos desprender. E isso quem faz? Sou eu e é você. Deus não vai fazer isso por nós. Porque, como nós vimos aqui, está tudo feito. Está tudo consumado. Basta que nós cheguemos lá e nos apropriemos das verdades que já foram destinadas a nós. A terra de Canaã foi prometida a um povo. Mas Deus disse ao povo: vão lá e possuam a terra. Então, tudo já foi preparado. Nós precisamos nos posicionar e marchar para nos apossar, para nos apropriar de tudo aquilo que é nosso. Amém? Tudo aquilo que é nosso. O reino, a lei, as leis e os princípios já dizem tudo o que é nosso. Nós precisamos conhecer, compreender e aplicar. Amém? Sejam operosos na prática da palavra. Não deixem que essa palavra se perca no seu coração. Mas, de fato, leve isso como uma instrução valiosa para a sua vida, porque isso é o cuidado de Deus comigo e com você. Deixa eu ver se eu acho aqui um versículo para a gente finalizar. Não achei. Mas diz assim, fala sobre a parábola do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear, né? E em um dado momento ele fala aqui: aquele que ouve a palavra e não a compreende, vem o maligno e rouba aquela semente. Então, querido, valorize esse tempo que você tem aqui de instrução. Valorize o tempo que você tem em casa, no seu devocional. E recebe de Deus, recebe de fato, porque creia, é por fé. A gente se apropria por fé. Então, está disponível. Creia que é para você. Medita, escreve, rabisca a tua Bíblia. Não deixa nada passar. Não deixa nenhuma atualização passar. Se conecta e usufrui da novidade de vida que Deus preparou para cada um de nós. Amém?